Fala galera, beleza? Aqui é o Johnny. E a Ju? Esse é o canal Ele e Ela no Japão. E hoje nós vamos falar sobre os 5 pontos negativos de morar em Hamamatsu. Bora lá com a gente! Bom galera, quero começar pedindo para vocês darem uma olhada na descrição aqui embaixo no vídeo, que lá tem as nossas contas do Instagram, a minha, da Ju e a do canal. Aproveita, segue a gente lá. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, se não quiser comentar no YouTube, pode mandar lá também, que a gente está recebendo algumas dúvidas, né, de outros vídeos também, inclusive. Pode mandar lá que a gente responde, belezeira? Primeiro ponto negativo na nossa opinião. Para quem já mora em Hamamatsu, esse ponto não vai ser tão ruim, porque para quem está em Hamamatsu vai conseguir emprego aqui tranquilo. O problema é mais para quem está fora, né, mora em outra região, em outra província e quer vir para cá. Foi o nosso caso, não foi tão ruim para a gente, mas assim, as empreiteiras elas não dão assistência como várias outras empreiteiras em outras regiões. No quesito do que? Elas geralmente, a maioria não ajuda na mudança, e também eles não providenciam apartamento. Então isso é uma coisa que fica do funcionário, da pessoa que estiver vindo para cá, né? Quem já está em Hamamatsu já tem provavelmente uma casa particular e já tem a sua casa ali, não tem que mudar nada. Se tiver que mudar é por conta. Então para quem quer vir é um pouco mais complicado. No nosso caso a gente não teve tanto esse problema porque a gente ligou... Geralmente quando a gente vai procurar algum trabalho ou outro lugar para morar, a gente tem que pegar apartamento ou casa por conta própria, né? Por causa do pet, do cachorro. Então pra gente isso não foi lá uma grande coisa, porque a gente já teria que fazer isso. A gente já ia ter que ir atrás de qualquer jeito. Caso a empreiteira fornecesse apartamento ou não. Só que a parte da mudança pra gente foi ruim, porque pra gente ia quebrar um galhão se a empreiteira fizesse a nossa mudança, né? Então a gente teve que fazer por conta própria a mudança e arrumar o apartamento também. Só que na mudança daí a gente teve nossos gastos, né? Que não foram poucos. Como era longe, dava 3 horas e 45 minutos de Cosoco, de expresso, né? Pra vir pra cá. E a gente tinha bastante tranqueira, muita coisa pra trazer. Porque então a gente vai fazer 6 viagens. anos, né? Que a gente tá aqui no Japão. Então a gente tem a nossa casa completinha, né? Todos os móveis, tudo certinho. Então era muita coisa. E a gente teve que fazer umas 3 viagens, né? A primeira viagem que quando a gente ligou, que a gente não veio no escuro sem nada certo. A gente já veio com uma casa meio que em vista, né? Que a Ju tava olhando, a gente até explicou em outro vídeo. E eu tinha já uma entrevista de emprego para conhecer inclusive a fábrica. Então a gente já veio com essas coisas meio que certas, né? Então a gente já veio num dia... já para fazer entrevista, já para ver a casa. E fechou o apartamento já, na imobiliária. E já enchemos o carro de coisa. Veio assim, até passei vergonha a hora que cheguei na entrevista. O rapaz lá, o japonês, olhou assim o carro, né? E pai, né? Me olhou assim, aí eu tentei explicar. E pai é cheio, né? Aí eu tentei explicar mais ou menos que eu tava me mudando, né? Então eu já tava trazendo um pouco da mudança. Tava uma zona o carro, não tinha espaço para mais nada. Era só eu e a Ju e já era. Porque a gente sabia que teria que colocar o máximo de coisa possível para já deixar um tanto aqui, porque ia ser trampo para trazer as coisas. Aí a gente, no final, ainda teve que encher, alugamos uma van, né? Uma Hi-Ace, da maior que tinha. A gente encheu todos os espaços que tinha. Aí a gente trouxe e voltou no dia que a gente ia deixar nossa casa lá para finalmente vir também. A gente encheu nosso carro de novo e ainda não coube. O sofá que a gente teve que despachar por correio, pelo Takubin, que a gente pagou 15 mil só no sofá, só para mandar. E teve que deixar uma cômoda no lixão lá, porque não coube. E a gente também não queria gastar mais, né? Que era uma coisa que não era essencial igual o sofá, né? Igual o sofá. E foi bem tenso por causa disso. Ou seja, se a empreiteira tivesse dado essa assistência, esse apoio pra gente, de ter feito a mudança, pelo menos, né? E pra gente ia ser muito mais fácil, né? Só que esse é um dos grandes pontos negativos daqui, né? Dessa parte de Hamamatsu. A maioria dos empregos, tem muitos empregos aqui, mas a maioria serve mais para quem tá já nessa região de Hamamatsu ou nas cidades aqui, em ou volta. quem tá em volta, né?
Porque eles já pedem, a maioria que você vê o emprego daqui é moradia própria, condição própria. Então, isso daí é um ponto fraco que a gente achou. A gente achou comparado com outras, né? Por exemplo, quando a gente foi para Murata, o pessoal que entrou na Murata, as empreiteiras fazem a mudança, arrumam um apartamento. Quando a gente saiu da Murata e foi lá para Kobe, também eles fizeram uma mudança pra gente e arrumaram um apartamento, a casa lá pra gente. E aqui não, que foi diferente, a gente teve que correr atrás. Aqui é tipo, se vira, entendeu? Mas, a gente assim, paga bem, tem emprego, mas você se vira. A gente entende também, né, o lado da empreiteira, porque aqui, como a gente falou, é muita gente, muito brasileiro, e tem muita oferta de emprego. Então, a variedade de pessoas, a quantidade, né, de pessoas que está no emprego hoje, imagina se a empreiteira fez a mudança dele. Aí ele vai, fica um mês, depois ele já sai, vai para outro emprego, só que daí a casa mesmo. Pela empreiteira, a mudança que ele não pagou porque a empreiteira fez, então ia gerar, acho que já deve ter gerado, né, muito problema para as empreiteiras, por isso que essa aqui na região, eu acredito que eles não façam isso por conta disso, de muito problema que já teve, de a gente vai lá buscar o cara lá em Fukui, vem aqui, aí o cara fica um mês e arruma outro emprego, arruma outra casa e a gente fica sem o funcionário, tem que ir atrás de outra pessoa, então assim, cada um por si, a gente arruma um emprego e beleza. Então, pra gente, assim, a gente achou ruim, mas a gente entende, né, também o lado da empreiteira. Segundo ponto negativo que a gente achou aqui da cidade é a questão de ter a condução própria, ter a habilitação de carro ou até de motinhas 50 cilindradas, que aqui o pessoal tem bastante. Aqui, você só consegue um emprego bom, que pague bem, se você tem carteira de habilitação. Porque eles exigem isso daí. Mesmo que a gente é um casal e a gente trabalhar na mesma fábrica, por exemplo, aqui a maioria não permite que você vá junto. Cada um tem que ter a sua carteira de habilitação. Porque eu acho que já aconteceu muito problema com brasileiro aqui, de casal, que um faltava, aí como ia junto, o outro faltava também. E de pegar, se você fala que vai de carona, eu vou trabalhar em tal fábrica, meu marido trabalha perto, ele pode me levar. Eles também não aceitam. Então, isso daí, a gente achou muito chato. Acho que é uma das piores coisas daqui que a gente achou. O pior ponto negativo daqui. Porque a gente era acostumado nos outros lugares, a gente ia trabalhar junto de carro, ninguém falava, mas você vai do quê? Seu marido vai te levar? E se um dia ele ficar doente e ele faltar, você também vai faltar? E, mas você trabalha perto do seu marido, então ele vai te dar carona? Mas e vai mesmo? E se ele não quiser te dar, entendeu? Não tinha esse problema, nem em Fukui e nem em Kobe. Aqui a gente ficou assustado, porque como tem muito brasileiro, eu acho que deu muito problema. Deve ter dado muito problema. Então, aí o pessoal, às vezes nem de bicicleta deixa você ir. Se não for perto, né? Se você conseguir um emprego próximo, sua casa, né? Próximo ao emprego, a facilidade para você ir de bicicleta ou a pé vai ser grande. No nosso caso, a gente conseguiu a casa, só que o emprego que eu vi é longe, embora eu tenha habilitação e o carro. O problema maior aqui no caso é na questão da Ju, que ela ainda não tem habilitação, ela não fez a transferência, né? E o sou gay aqui, que aqui fala mucai, né? Hoje em dia eu não sei, não fala, ninguém mais fala sou gay, aqui fala mucai. Aqui é muito difícil ter o mucai. E quando tem, paga uma mixaria. É muito baixo o salário. Então, assim, se você vier pra cá, se for casal, tenha em mente que você tenha que ter a sua carteira de habilitação, seja de carro ou de motinha, que também já vai ajudar, tanto o homem quanto a mulher. Então, venha com carteira de habilitação. O meu maior erro foi que eu tive 5 anos para ter transferido a minha carta de carro, lá em Fukui, inclusive, e eu não fiz, por pura preguiça. E porque eu achei que eu nunca ia precisar, né, da carta, como ele já dirigia, né? Em outros lugares eu pensei, dá para andar de trem e tudo mais. Mas quando chegou aqui, a gente não sabia que era desse jeito, nessa parte. Então, a gente foi descobrir aqui como que era difícil. Então, se vocês quiserem vir pra cá como um casal, mesmo que for casal, tenham cada um a sua carteira de habilitação, que vai ser muito mais fácil para arrumar um trabalho que ganhe super bem, 1.400, 1.500 a hora. Porque caso contrário, você não vai ganhar bem e vai ser muito difícil você achar um emprego que tenha mucai para te levar. Você pode até conseguir, né? A gente não tá falando que é 100% que não vai ter emprego junto para casal. A gente conhece pessoas que é casal, trabalham no mesmo lugar e vão de carro juntos, ok. Mas assim, a gente fala na questão da maioria, né? Então,
quantidade de lugar que não aceita esse tipo de só um ter habilitação é grande. Então, se você puder vir já com habilitado, vai ajudar Vai muito. ajudar muito. Esse então é o nosso segundo ponto negativo. Negativo. Chegamos no terceiro ponto negativo, que é o quê? Como a gente citou o segundo, que todo mundo tem que ter habilitação, então imagina você numa cidade com um monte de gente, todo mundo andando de carro ou moto para rua. É um trânsito Aqui tem muito. gigantesco, é muito semáforo, é muito carro, é assim, a gente achou super diferente. Na verdade, aqui no Japão foi a primeira vez que a gente viu e foi numa cidade, num lugar, que viu um trânsito tão, tipo, agitado igual aqui em Hamamatsu. Tipo, parecido quase por São Paulo do Brasil, né? Um pouco menos, mas assim... Um pouco menos, porque as ruas são mais estreitas, né? Que é meio que interior, né? Então é uma faixa que vai, uma que vem. Só que é muita quantidade de veículo circulando. A gente ficou abismado. Até em Kobe, Osaka, que é cidade grande, acho que não era tão assim Não, fluxo, só quando né? você pegava as principais avenidas que ligava Kobe e Osaka, ali realmente era mais trânsito. Só que eram tipo 4, 5 faixas, então ajudava bastante, né? Agora aqui no meio da cidade, você tendo que ir trampar, ir no mercado e fazer alguma coisa, e no Costco, meu amigo, prepare-se que o trânsito O trânsito aqui é cruel. Você tem que ter tempo, não deixa pra sair em cima da hora, que você chegar atrasado, tanto no serviço ou em alguma reunião, algum encontro, é complicado. Então, esse terceiro ponto negativo que a gente listou é a questão do trânsito. E, por causa desse trânsito e esse fluxo grande de carros e motos e ônibus e afins, pedestres ali, bicicleta. O que gera isso? Acidentes. Aqui é um dos lugares que mais acontece acidentes de trânsito. Então, aqui você tem que tomar muito cuidado. Então, você tem que ficar super atenta. Eu mesmo já estava andando de ônibus aqui. Quando o ônibus estava passando, eu presenciei um acidente do lado com 3 carros, porque por falta de prestar atenção, porque estava tudo congestionado, aí você anda um pouquinho, a pessoa parou com tudo, o outro veio atrás e deu atrás da traseira do carro, e o outro que estava atrás desse carro que deu na traseira, bateu também. Meu, isso daí é uma puta de uma dor de cabeça, tá? Então, isso daí pra gente foi meio ruim, porque a gente tava acostumado. Agora que a gente tá acostumado, né, amor? Agora sim, na verdade, como eu que dirijo pra todo lado aqui, já flagrei isso já no primeiro mês ali, assim, eu falei, nossa... Eu até comentei, acho que no vídeo, nosso vlog aqui na segunda semana, eu acho, a gente tava indo no shopping, vocês podem procurar aí no vídeo que você vai ver a quantidade de gente entrando e saindo do shopping, só no estacionamento do shopping já era enorme, assim, aquele monte de carro parado, tudo um isso monte que aqui tem 3 shoppings na cidade, né? Isso que era só em Fora um shopping. Sim, shopping assim, Rio, porque tem os Aptas também, então tem muitos shoppings. Então você imagina o quanto de gente que tem, a cidade é muito grande e vem gente de fora também das cidades vizinhas também pra cá, então é um caos. Então essa é o terceiro ponto negativo, né? Da cidade. Tem que ter paciência e saber atenção lidar no trânsito, que é bem brutal. O quarto ponto negativo de Hamamatsu é o sistema ferroviário. Embora aqui em Hamamatsu passe o Shinkansen, que é o trem-bala, né, bem conhecido mundialmente, e é a primeira cidade, né, que a gente mora que tem o Shinkansen, né? Porque nas outras a gente tinha que pegar um trem, né, e ir até outra estação onde passava, e aqui ele passa, a gente já viu inclusive várias vezes, é bem legal, é muito rápido, a gente já até andou uma vez. E assim, fora essa questão do Shinkansen, para você andar na cidade com o trem, em Kobe era bem mais fácil, né? O sistema ferroviário lá de Kobe era muito bom. Você podia ir em qualquer lugar lá de trem. A estação era pertinho de casa, tinha dava 5 muitas minutos estações, andando, muitas linhas. O horário, eles são sempre regradinho. Aquele horário, passa o trem, eles partem certinho. Foi o lugar que a gente mais andou de trem, né, amor? Foi. A gente até aprendeu a andar de trem, na verdade, lá. E a gente adora andar de trem. É muito legal andar de trem. É bem legal. Depois que você aprende, nossa, fica muito prático. E aqui já não. Aqui praticamente, tirando a linha do Shinkansen, né, que leva lá pra Osaka até Tóquio, na cidade mesmo acho que deve ter 1, 2 linhas de trem, é muito pouco. E é assim, aquele pinga-pinga, né, que vai parando de estação em estação, um pouquinho. Ou seja, a gente tem que andar, eu mesmo ando aqui muito de ônibus. De ônibus. Quando eu preciso ir lá pro centro de Hamamatsu, pra estação, né, fazer alguma coisa ali, eu pego o ônibus. Só que o ônibus é aquela coisa, o horário não é certinho, geralmente atrasa uns 2, 3 minutos, que eu já até filmei pra vocês.
demora porque ele anda devagar no trânsito, ele ajuda a formar o trânsito daqui da cidade, porque colabora também. como o pessoal não anda muito de trem, então anda mais de ônibus. Muita gente aqui anda de ônibus. Então, é meio que complicado e a gente gostaria que tivesse mais essa parte do trem aqui e ajudaria muito a gente, essas estações que ficam mais aqui pra cidade aqui, né? Pra ir pros lugares. Então, isso daí foi um dos pontos negativos que a gente achou da cidade. Agora, o quinto e último ponto fraco que a gente achou aqui da cidade é a questão do vento. Aqui é um lugar que venta muito. Muito. Quando a gente tava pra vir pra cá, e a gente conheceu muita gente que já morou aqui em Hamamatsu. Todos falavam do tal do vento, que aqui ventava muito. A gente achava meio que, tipo, venta Será? normal, né? Em todo lugar venta. E realmente aqui venta muito. Assim, no inverno o pessoal falou que não é tão frio como os lugares que nevam, como em Fukui, quando a gente morou. Só que por causa do vento, a sensação térmica acaba ficando bem baixa, né? Por causa do vento, então fica muito frio. A gente não chegou a pegar do inverno ainda, né? Que a gente mudou pra cá no final de março, né? No último dia de março, praticamente, pra abril. E já é mais ou menos meia estação, assim. Já tava na primavera, né? Na primavera, começar a primavera. Isso. Só que mesmo assim a gente pegou alguns dias de vento. Inclusive então na mudança, né? Isso. Quando eu tava dirigindo a Ace lá, mano, batia aqueles ventos, isso que o carro tava pesado, mano. O carro dava aquela jogada. Isso. Então realmente aqui o vento pega. E assim, quando você anda de bicicleta, pra andar de bicicleta no vento é terrível, né? Você pedala, cruel, você pedala não sai do lugar. Se estiver a favor do vento, beleza, vai que vai, né? Agora se estiver contra, meu amigo desce da bike e anda a pé, porque... Então esse ponto do vento também é um ponto negativo aqui da cidade, porque venta muito, né? Assim, o bom é pra secar roupa, que nem tem dias que tá o céu limpo e tá aquele sol e tá aquele puta vento, não dá pra você andar de bicicleta, mas pra secar sua roupa vai ser rapidinho. Já tá... Então isso daí pra gente também foi um ponto negativo, a questão do vento. E também tem a questão do calor, né, amor? Que tá chegando agora, começou o verão e agora o negócio vai começar a pegar. Já tá começando, né? Inclusive no serviço lá já tá bem quente lá no meu trabalho. Assim, por experiência que a gente já teve, né, de outros lugares na parte do verão, aqui é o lugar que a gente achou muito mais quente. Que nem a gente chegou no final de março, lá em Kobe, ainda tava super frio, né, amor? Lembra? Tava friozinho super frio. Tava saindo ainda de blusa, tudo. De blusa, tava gelado, um frio. A gente chegou aqui, teve que tirar toda a roupa quando a gente veio a primeira vez fazer entrevista. Parecia que ia chegar no Brasil. Parecia que tava em Okinawa, assim. A gente já teve que ficar com manga curta, assim. Bermuda, camiseta. Eu suei num tanto que não faz ideia, que eu não tava acostumada. Um sol forte, isso que era em março. Aqui, o verão, assim, o calor, fazer o calor... começa muito mais antes do que nas outras cidades que a gente estava. Em Kobe, né? E principalmente Fukui, que demora muito mais, porque lá é mais frio, né? Então, a questão do calor, a gente já tá meio assim, porque... com medo, né? Porque que nem a gente agora vai entrar em julho. E julho e agosto, quem mora aqui no Japão sabe que são os piores meses. Os principais meses do calor extremo. Do calor fudidão, né? Não é aquele calor, tipo, normal, é um calor anormal, né? Que a gente não passa sem ar-condicionado. Você sai na rua, assim, e já dá aquele bafo, porque não é só o calor em si, o sol. É um bafo, quente, e daí você sai pra respirar, já fica ruim, a pele já fica toda melada, suada, e começa já a te dar uma moleza. O bom é ir pra praia. Mano, praia e rio vai ser o point e ainda bem que do aqui mês. tem bastante, né? Ainda bem que dessa vez a gente tá bem servido, né? Rio e praia tem de monte aqui. Então a gente vai aproveitar, porque o calor já tá chegando. E aqui então foi essas questões, que venta muito, né? A parte climática. E o verão também é muito mais forte, que a gente achou aqui muito mais quente do que os outros lugares que a gente morou. Então vocês que estão pensando em vir pra cá, pra Hamamatsu, então vocês já saibam que tem os pontos negativos e os pontos positivos. Daí é só colocar na balança, né? Pra ver se compensa. Porque é lógico que nada é perfeito, né? Tem várias coisas boas que a gente achou aqui. Vai ter um lado ruim. E vai ter o lado ruim também, né? Só que pra gente, como a gente já conheceu outros lugares também, aqui foi um dos melhores lugares pra várias coisas, né? Apesar dos pontos negativos, né? Então, aí fica a critério de vocês. Espero que a gente tenha ajudado vocês. E colocando então na balança pra gente, eu te pergunto, entre os pontos negativos e positivos, vale a pena morar em Hamamatsu?
vale. Pra gente mim valeu também. muito. Vale a pena. Embora tenha esses pontos negativos, pra mim, pra gente, né, os pontos positivos superam e vale a pena. Esses foram os 5 pontos negativos, na nossa opinião. Ele é lá no Japão. E se você tem algum outro ponto que você acha que é considerado um ponto negativo da cidade, comenta aqui pra gente. Se você discorda de algum dos nossos pontos, também deixa um comentário ali pra gente. Nós somos bem receptivos, pode comentar aí sem medo. Beleza? Então, espero que tenha gostado do nosso vídeo, né, da nossa opinião. Se você não está inscrito no canal, aproveita e se inscreve. E até a próxima. Valeu!